Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, seja bem-vindo aí à nossa videoaula de literatura. Na última aula tivemos uma live, né, online, a respeito aí do gênero literário romantismo, né? Trabalhamos aí a primeira parte do romantismo, a poesia, e falamos um pouquinho de coisas relacionadas aí ao tema que você deveria saber a respeito do romantismo e a poesia. O romantismo, que foi aí uma corrente, né, artística ligada aí aos movimentos burgueses, procurou expressar os desvaneios, os desejos, as frustrações e as fantasias de um eu que era livre, né, livre de compromissos com os padrões clássicos de representação artística e também que fugiam muitas vezes da realidade à sua volta. Bom, estou vendo aqui um pouquinho mais a respeito da aula que foi dada na semana passada. Né? Foi uma live online, ao vivo, e agora eu resolvi gravar uma videoaula para vocês, falando um pouquinho a respeito e dando continuidade aí ao tema romantismo. Bom, eu passei na última aula, deixa eu só lembrar vocês, uma atividade de literatura, né, a respeito da live da semana passada, para vocês fazerem aí exercícios 1 a 5 das páginas 12 e 13 sobre a poesia romântica. Né? Então, por favor, não se esqueça de entregar. O prazo é até hoje, dia 24, até meio-dia e 20. Tá bom? Então, vamos dar continuidade agora ao romantismo. Na última aula a gente estava falando a respeito do romantismo, né, da poesia, falamos um pouco do contexto histórico, do romantismo europeu, da queda do antigo regime, do contexto histórico do romantismo brasileiro, que foi desde lá da chegada da corte portuguesa aqui ao Brasil, né, teve aí a independência do Brasil, a busca da construção de uma identidade nacional, a mitificação da figura do índio, elevado aí à categoria de herói brasileiro, o redescobrimento também do Brasil. Falamos aí de marcos literários, né? Aí tivemos aí o início, né, com a publicação em Paris da Niterói, a Revista Brasiliense de Ciências, Letras e Artes, pelo Grupo de Paris, e destaque aí para Gonçalves de Magalhães, Araújo Porto Alegre, e da obra Suspiros Poéticos e Saudades, né, 1836, por Gonçalves de Magalhães. E tivemos aí o seu fim na publicação de O Mulato, de Aloysio de Azevedo, que foi até trabalhado durante essa semana pelo segundo ano e que provavelmente vocês terão aí uma base, né, a respeito. O segundo ano também falou sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, marcando aí o início do realismo e naturalismo no Brasil. Então, se você quiser dar uma conferida lá do que o segundo ano falou, a respeito desses marcos literários, né, nessa parte final do romantismo, é só dar uma pesquisada lá nas aulas do segundo ano, vai lá na playlist, no canal, né, no nosso canal do colégio, e dá uma conferida lá, tá bom? No que foi falado a respeito sobre essa questão do romantismo e dos seus marcos literários. Falamos aí do romantismo na Europa versus romantismo no Brasil, das gerações, né, também trabalhadas no gênero literário do romantismo. Tivemos aí a primeira geração nacionalista, indianista, falamos de Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias, né, que trabalhou o indianismo, a lírica. Falamos também a respeito da segunda geração, né, biroriana, e também Mal do Século, ultrarromântica, com Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, que são autores que se destacaram na segunda geração do romantismo. E até chegarmos também na terceira geração, que é uma geração hugoana, condoreira, né, social, com Castro Alves, Souza Andrade, e também na última aula fizemos aí, eu pedi para vocês fazerem uma leitura de textos significativos do romantismo no Brasil, inclusive o caderno de R22 deixa lá na página 4,
né, textos significativos do romantismo no Brasil, como Canção do Exílio, Se Se Morre de Amor, né, também do Gonçalves Dias. Tá? É, temos também aí, na segunda geração, um exemplar com soneto de Alves de Azevedo, e na terceira geração, um fragmento legal a respeito do navio negreiro, né, escrito por Castro Alves. Tudo bem? E para esta aula, nós iremos trabalhar um pouquinho mais a respeito da prosa. Né? Então, você pode pegar lá na página 14, vou até espelhar para você aqui, para você ver, junto comigo, na página 14 da sua apostila de revisão, né, R22, de literatura, na página 14, já começamos falando a respeito aí do que você deve saber a respeito do romantismo prosa 1. Então, começa dessa seguinte forma. O romance marcou fortemente a prosa durante o romantismo no Brasil. Embora seja datado do século XVIII, o gênero, tal qual é denominado hoje, passou por uma série de transformações desde o seu advento na Europa, entre o final desse século e o início do seguinte, né, o XIX. Então, essa primeira parte fundamenta um pouquinho o que seria esse romantismo na versão prosa, né, que foi manifestada aí em diversos temas. Né? Então, nós temos aí o romance indianista, nós temos o romance urbano e também o romance nacionalista. Né? E as obras, elas relatavam o comportamento social da época, exaltando as peculiaridades aí da cultura nacional também. E você pode também fazer aí a busca sobre esses assuntos, né? O romantismo, as gerações românticas no Brasil e também o romantismo no Brasil. Então, logo lá de início, já vai começar falando, vou compartilhar novamente aqui a tela, a respeito da família real e também folhetins. Então, temos aí a descrição da vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808, que provocou uma série de mudanças culturais significativas, entre elas a publicação diária de jornais, que era um ato bastante comum naquela época, né? E até hoje. E nesses periódicos popularizou-se uma seção denominada folhetim. Então isso aí era algo inovador, algo que propiciou aí o descobrimento e as grandes revelações da nossa literatura. E, como está dizendo aqui, que trazia, bem aqui, ó, que trazia narrativas em forma de capítulos avidamente lidas e comentadas pelos leitores da época, sobretudo pelos burgueses, né, por aquelas pessoas que tinham uma situação, né, econômica e social mais agradável, né, e poderia fazer leitura, né, o que muita gente também não podia naquela época, né, não tinha acesso aí à leitura porque eram analfabetos, tá bom? Então, vai ter algumas considerações gerais sobre o gênero romance, que eu vou pedir para você fazer a leitura, né, a respeito. Né? O termo romance, ele origina-se, né, dá início aí da palavra, né, do termo romanço, que designa inicialmente as línguas utilizadas pelos povos dominados pelo Império Romano. E aí eu quero que você dê uma lidinha aí nesses tópicos que falam a respeito das considerações gerais sobre o gênero romance. Tá bom? Vai ter também lá, na página 14, algumas informações importantes sobre o romântico brasileiro, né? E como você poderá ver, tem aí a descrição que durante o quinhentismo e o arcadismo, que são o barroco também, que são gêneros literários oriundos, né, que vieram antes aí do romantismo, que esses gêneros literários eles não estiveram presentes aqui no Brasil, né? Não tiveram aí uma prosa de ficção significativa, né? Diferentemente do estilo literário do romantismo, né? Que teve mais adaptadores,
tiveram aí a presença dos escritores, manifestações documentadas, muitas vezes, como eu acabei de falar, publicadas, né, no que era denominado como uma seção, né, no jornal, no periódico, como folhetim, né, que, como eu acabei de falar, traziam aí narrativas, histórias em forma de capítulos, o que não foi capaz aí de ser feito nos outros gêneros literários estudados aí durante essa fase, né, que vieram, aliás, antes do romantismo, tá bom? E aí você também vai perceber lá que a prosa brasileira ela não tinha sido dividida em gerações. Então não tinha toda essa denominação que nós inclusive falamos aí na primeira aula a respeito das 3 gerações, né? Porque a prosa romântica ela foi introduzida no romantismo do Brasil, né? Embora ainda seguia alguns padrões europeus, né? Era aqui do Brasil, mas tinha uma influência muito legal a respeito aí dos padrões europeus, né? Na linha aí de romances como Walter Scott e também outros, né? E foi determinante aí para o estímulo à arte nacional que já era cultivada e não só um estímulo à arte cultural, mas também ao sentimento nacionalista que foi se aflorando naquela época. Bom, e eu repito novamente, e vocês precisam saber, a difusão da prosa romântica ela foi impulsionada ainda mais pela seção do folhetim, que eram distribuídos nos periódicos daquela época, né, nos jornais daquela época. Então, os folhetins eram capítulos, né, de romances que eram gerados, né, publicados de uma certa forma periódica, né, semanal, publicada em jornais. E por meio deles, o romance se tornou extremamente popular, né? Teve aí um sentimento de nacionalismo, né? Uma democracia que se aflorava, foi se alastrando. Então, com o folhetim, a literatura passa de bem destinado à aristocracia, né, à parte mais burguesa, e ultrapassa também a exclusividade da nobreza. É um fato também muito legal daquela época e que faz também parte do contexto histórico do romantismo e do pessoal daquela época também. Tá bom? Então, vai surgir aí com isso os primeiros consumidores da produção literária, a literatura, ela se expande, né, ao leitor comum, e é pelo folhetim, tá, que a prosa do romantismo alcança o sucesso que obteve no Brasil. Então aí tem aí o chamado nacionalismo romântico. O que é o nacionalismo romântico? É aquele sentimento de nacionalismo no romantismo que contribui ainda mais para quê? Para a valorização de certos aspectos culturais do nosso país, né? Ocorre aquela desvinculação, né, da influência que antes era trazida lá pelos portugueses, pela corte portuguesa. Então, há uma desvinculação. Então, aí surge aí um momento em que a literatura portuguesa também está mais voltada para Portugal, só que nesse caso aí há uma clareza, né? Uma clareza de distinção dos costumes da colônia e também dos costumes da metrópole. E aí surge uma série de características que nós iremos tratar aí até o final desta grande revisão a respeito do romantismo, que é o quê? O nacionalismo, o subjetivismo, o ufanismo, né? A idealização da mulher, a religiosidade, o culto à natureza, né? O amor platônico, o idealismo e a estética nativista. Tá bom? Bom, vai ter, como eu falei, vai ter algumas informações importantes sobre o romance romântico brasileiro, e aí começa aí lá na página 15, uma descrição a respeito do romantismo e modernismo, algumas relações que você
deve saber também, e eu vou fazer a leitura aqui. Por favor, siga aí também na sua apostila de revisão na página 15. Bem aqui, ó. Romantismo e modernismo, algumas relações. Em 1922, ou seja, 100 anos depois da proclamação da independência do Brasil, os artistas modernistas promoveram a Semana de Arte Moderna, ou Semana de 22, que foi estudada por vocês recentemente este ano, por meio da qual propuseram mais uma vez, embora em um novo contexto, uma nova discussão sobre a identidade nacional e a relação do Brasil com os colonizadores europeus. Obras como Macunaíma, de 1928, de Mário de Andrade, e movimentos como o verde-amarelismo, de Plínio Salgado, e a antropofagia, de Oswaldo de Andrade, retomaram temáticas propostas pelos românticos, adotando ora a irreverência, ora a ruptura com a tradição, ora o ultranacionalismo. Isso aqui é importante, porque você pode chegar até a confundir essa relação, né, que é feita entre romantismo e modernismo. Tá? Então, é muito interessante o R22 trazer essa questão, por quê? Porque muitas vezes os alunos confundem, né? Você pega aí uma obra como essa aí que o Mário de Andrade fez como Macunaíma, você muitas vezes confunde com o regionalismo e também trazido pelo modernismo e também descrito lá no romantismo com a característica, por exemplo, do nacionalismo, né? Que era aquele culto, né, ao que era nacional, né? Aquele desejo para mostrar as características do nosso país daquela época. Então é muito legal você perceber isso e essa relação com que os autores mais novos terão, e eu não falaria nem relação, mas uma certa influência que estes outros autores antigos fizeram nos autores mais novos. Tá? É muito legal você saber também a respeito disso. E, continuando lá, ele fala que, embora tenha alcançado alto grau de sofisticação formal e temática com os escritores modernistas de 1930, segunda fase do modernismo, sobretudo com Graciliano Ramos, a literatura regionalista, que eu acabei de falar, né, se iniciou no Brasil durante o romantismo. A geração de escritores regionalistas modernistas de 1930 adotou uma visão bastante crítica do país, notadamente da região Nordeste, desprezando uma abordagem romântica que privilegia o pitoresco dos espaços distantes dos centros urbanos. Dessa geração do modernismo destacaram Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Jorge Amado e, na região sul, Érico Veríssimo, que são autores que nós já trabalhamos nas aulas de literatura deste ano. Na página 15, do outro lado, eu vou espelhar aqui, vou compartilhar aqui com vocês a respeito de algumas tendências da prosa romântica, que nós já falamos, né, na outra aula, romance indianista. E aí tem aqui um fragmento de O Guarani, de José de Alencar, né, que você já pode ter lido aí durante o seu ensino fundamental 2, nas aulas de língua portuguesa, ou durante o ensino médio. O romance regionalista, que nós estávamos falando também, tá? Ó, aqui nós temos um trecho de Visconde de Taunay, perdão. Temos aqui a característica do romance urbano também. Você pode estar fazendo a leitura. Tem aqui o trecho de A Moreninha, do Joaquim Manuel de Almeida Macedo, que é um clássico também da literatura. Tem filmes, tem o filme, né, A Moreninha, que você pode também rever aí pelo canal, né, pelo YouTube, aliás, né, pela plataforma.
plataforma de compartilhamento de vídeos, né, do YouTube. Inclusive, eu também já fiz eu já vi, né, o vídeo, o filme em si, né, A Moreninha, e não somente A Moreninha, mas também outras obras que viraram filmes, inclusive viraram até novela, minisséries, e que podem ser revistas aí para você a qualquer momento, tá bom? E claro, a obra, né, em si. O romance histórico também, e aí destaca-se aqui o José de Alencar. Tudo bem? Tudo isso na página 15, aliás, 15, 16 e aí para terminar na página 17. Marcos literários da prosa romântica brasileira. Até agora há pouco, aliás, eu falei para você a respeito do marco literário da prosa romântica, aliás, da poesia, né? Mas aqui é referente à prosa romântica brasileira. Então, nós temos aqui o início, o primeiro romance brasileiro, O Filho do Pescador, 1843, de Teixeira e Souza, que tem apenas valor histórico, pois sua qualidade literária é indiscutível. Pela qualidade estética, a crítica costuma atribuir a primazia ao romance A Moreninha, 1844, de Joaquim Manuel de Macedo, e o fim com a publicação dos romances Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e O Mulato, de Aloysio de Azevedo, ambos em 1881, marcando o início do realismo naturalismo no Brasil, que é o conteúdo que foi estudado agora pelo pessoal do segundo ano. Bem? Só mais um pouquinho. Já na página 26, pula lá para mim, na página 26, vai ter vai estar falando um pouquinho a respeito do romantismo prosa 2. E vocês também vão falar um pouquinho a respeito dessa parte também. Então, por favor, pegue lá na página que eu acabei de falar, na página 26. Então, aí a prosa 2 do romantismo. A prosa romântica no Brasil desenvolveu-se com base no aspecto espacial dos enredos. Os primeiros romances do movimento retratavam os ambientes da corte, os romances urbanos. Depois passaram a focar um Brasil sertanejo e provinciano, romances regionalistas, que é o que nós vamos falar agora. Então, logo de início ele já começa relatando lá, né, o José de Alencar, que tinha lá os seus romances urbanos, indianistas, como Guarani, né, um grande exemplo. O Joaquim Manuel de Macedo, né, pelo pioneirismo e por sua prosa popular. O Visconde de Taunay e Franklin Távora, pelos romances regionalistas. O Manuel Antônio de Almeida, pela subversão ao gênero, compõe o quadro de escritores mais significativos da prosa romântica no Brasil. Então, vai ter lá a descrição do Joaquim Manuel de Macedo, tá? Que você pode estar fazendo aí a leitura. E também, se quiser, eu indico também o filme para vocês assistirem, de uma de suas principais obras, né? No caso aqui, A Moreninha. Fala um pouquinho a respeito dessa obra, né? De A Moreninha, e você também pode estar fazendo uma pesquisa, ou sim, provavelmente, você já deve ter lido aí a respeito também desta grande obra escrita por Joaquim Manuel de Macedo. Tudo bem? Temos aí também Bernardo Guimarães, uma das principais referências do autor mineiro de Ouro Preto, por as histórias escolhidas das narrativas orais de Minas Gerais e Goiás. Porém, na tentativa de apresentar ao leitor urbano um espaço que lhe era desconhecido, Bernardo Guimarães acabou por reforçar estereótipos sobre o interior do Brasil. Suas excessivas idealizações levaram Monteiro Lobato a acusá-lo de falsificar
o nosso mato. Então, nós temos aí A Escrava Isaura, que foi uma grande obra de Bernardo Guimarães, já lida por mim também. E eu sempre peço para os alunos também lerem, né, essa obra. E já virou novela, já virou filme, é tanta coisa a respeito da Escrava Isaura que você precisa saber, sim. Temos também O Seminarista, né, e aí ele fala um pouquinho a respeito da Escrava Isaura, que na primeira o autor narra a história de uma bela escrava, branca, de hábitos nobres, que é perseguida pelo cruel Leôncio, o seu senhor. Já em O Seminarista, nós temos aí o tema do celibato clerical, né, retratando o amor de um padre por uma amiga de infância. Então é um tema um pouquinho mais pesado, né? Provavelmente você não deve ter lido, porque é um livro que ele trabalha com uma temática mais pesada, né? Mas para você que está agora no terceiro ano, por favor, faça a leitura, né? Porque é uma obra e tanta aí do Bernardo Guimarães, tá bom? E aqui ele tem um trecho, tá aqui do Seminarista, você pode fazer a leitura aí na sua casa, revelando um pouquinho mais, né, se caso você não tenha lido ou nem sequer sabia que O Seminarista era uma obra de Bernardo Guimarães e que pode cair em qualquer vestibular, em qualquer concurso também, tá bom? Então fique esperto, faça a leitura aí. O José de Alencar, né, que é um escritor cearense, né, é considerado pela crítica o principal romancista do período. De formação intelectual sólida, foi leitor de importantes autores da literatura universal, que é o que eu acabei de falar, né? A literatura sempre influenciando os futuros escritores. Tá? Então, nós temos aí o caso do José de Alencar. Aqui ele fala um pouquinho a respeito de suas obras. Ó, alguns romances estão presentes em seus romances tendências indianistas, como o caso do Guarani que eu acabei de falar, Iracema também, né? Regionalistas, históricas, e aí tem aqui um prefácio do seu projeto como escritor, que é Sonhos Douro, né? E você também pode fazer a leitura aí na sua casa, na página 27. Bom, a respeito também de José de Alencar, temos aí os romances indianistas, que eu acabei de falar, temos aí a presença aí, do Guarani, tá? Que foi escrito em 1857. Temos também a narrativa poética de Iracema, que foi escrita em 1865, também bastante conhecida aí pelos leitores aí do Ensino Fundamental 2. E temos o romance Ubirajara, escrito em 1874, que o autor enfoca a cultura e os hábitos indígenas. Uma excelente sugestão também de leitura para você que quer sair bem no vestibular. Tá bom? Romances urbanos, e aí tem uma nova fase, né? Porque na fase indianista, como foi descrito aqui, tinha a existência de uma descrição do povo indígena, que era detentor e fornecedor de um solo bom, né? De uma natureza intocada, né? Tinha a relação lá do invasor também, do colonizador europeu. E se hoje já desperta o nosso interesse em saber sobre esses fatos, sobre esses temas, né, ocultos, imagina naquela época como que era, né? As pessoas que estavam conhecendo, né, aquele Brasil novo, né, aquele novo Brasil, como que era o despertar para aquilo, né? Isso, claro, despertava muito a atenção do leitor daquela época. Mas aí teve um momento aí dos romances urbanos, né, que ele cita aqui alguns exemplos, como, por exemplo, 5 Minutos, que foi escrito em 1856, A Viuvinha, 1860, Diva, de 1864, A Pata da Gazela, de 1870, Sonhos Douro, que é desse fragmento aqui, ó, em 1872, e Encarnação, publicação póstuma de 1877.
Em alguns de seus romances urbanos estão presentes também importantes perfis femininos, como, por exemplo, Lucila, de 1862. Temos também Senhora, de 1875, que já foram também, ganharam versões até de telenovelas, de emissoras bastante conhecidas, né, aqui no Brasil. E deixa eu ver aqui mais a seguir. Tem aqui uma cena muito importante. Cadê? Aqui na página 27, 28, de Senhora, também escrito pelo José de Alencar. Tudo bem? Já na página 28, nós temos aí a presença do romances regionalistas, e aqui tem os exemplos, né? O gaúcho, o tronco do ipê, tio, o sertanejo, tá? Tem aqui um trecho do sertanejo, romance escrito também por José de Alencar. E temos também os romances históricos, né, que falam em foco Brasil Colônia. A aventura dos bandeirantes está presente em As Minas da Prata, os conflitos entre Recife e Olinda, ocorridos aí no início do século XVIII, são temas de A Guerra dos Mascates, entre outros. E também tem a descrição das peças teatrais, também escritas por José de Alencar. Na página 29, teremos também alguns outros autores, né, destacados também nessa fase, que é o Visconde de Taunay, 1843 a 1899. Mas eu peço para vocês focarem bastante naqueles outros autores que eu acabei de falar, né, o Joaquim Manuel de Macedo, o Bernardo Guimarães e o José de Alencar, que são autores que mais são descritos em provas, né, em concursos e vestibulares, tá bom? Mas não vamos deixar de falar aí do Visconde de Taunay, que tem uma obra bastante significativa, né, Inocência, em 1872, o Franklin Távora, a obra mais importante dele é O Cabeleira, né, na qual antecipou temas que seriam explorados com profundidade pelos regionalistas modernistas, como a fome, a seca, a miséria, o cangaço, né, os deslocamentos populacionais e também entre outros. Temos também a presença do autor Manuel Antônio de Almeida, né, que escreveu a obra Memórias de um Sargento de Milícias, e que eu já fiz a leitura também. O segundo ano acabou também de fazer a leitura também dessa grande obra, então eu deixo aí para que você procure. É só procurar Memórias do Sargento de Milícias, PDF, você vai encontrar aí esta obra que é inédita. Inclusive, se eu me recordo, eu deixei uma obra para o segundo ano fazer a leitura, desta grande, uma adaptação, uma ilustração, né, em história em quadrinho, tá? Para que vocês, se vocês tiverem aí, né, algum intuito de fazer a leitura, tá bom? Então tem aí Manuel Antônio de Almeida, com Memórias de um Sargento de Milícias, que, deixa eu só falar para vocês aqui antes que a aula acabe, a sua narrativa, ela tinha um ambiente nada sofisticado, porque ela se passava em ruas, casebres modestos do Rio de Janeiro e também da sua época, tá? E aqui o personagem principal, né, o protagonista, ele não era visto como um herói, tá? Ele não era mais visto como herói. Então isso aqui também serviu como uma dos temas centrais aí para essa fase de transição do romantismo para o realismo, tá bom? Você pode estar vendo também aí, até porque tem um trecho na página 29 a respeito aí de Memórias de um Sargento de Milícia, tá bom? Só para terminar aqui, ó, só para terminar essa aula, nós temos aí, ó, nesse romance, no romance Memórias de um Sargento de Milícia, o Almeida utiliza uma linguagem coloquial, aquele fato que eu falei para vocês que o personagem principal não era mais considerado como herói, né?
carregada de ironia e bastante influenciado pela crônica jornalística, para narrar as aventuras de um personagem central construído com pinceladas picarescas. O protagonista é um anti-herói, um malandrão, simpático, e não há grandes idealizações do amor e das figuras femininas, não. Tá bom? Então já é um despincelamento aí da visão romântica que antes tínhamos e agora não temos mais. Tá bom? Nessa fase do romantismo. Beleza? Então, na próxima aula, que provavelmente vai ser, né, depois da nossa volta, em agosto, nós iremos falar a respeito do realismo, né, do realismo e do naturalismo, né, nas páginas 38, a partir da página 38, tá bom? Então, não perca aí o foco, pode visualizar essa aula quantas vezes você puder, até porque eu estarei deixando essa videoaula, né, hoje, né, para vocês. E outra coisa que eu queria falar, assim que terminar essa videoaula, eu estarei deixando também um exercício para que vocês façam, tá? Mas, no caso aí, eu vou deixar esses exercícios. Deixa eu ver aqui. Provavelmente, eu não vou poder deixar para vocês os exercícios para vocês fazerem lá, né? Porque não vai ser uma data para esse bimestre. Então, vai ser uma data que você vai... deixa eu explicar direitinho. Eu vou deixar uma atividade para que você faça até a página 37, tá? Mas eu não vou deixar, não vou criar uma atividade propriamente. Eu vou deixar na agenda para você fazer aí até a página 37. Por quê? Porque nós iremos mudar de bimestre. E aí eu não sei se vai ser possível eu colocar aí uma data, né, que comece hoje, dia 24, e termine aí em agosto, por exemplo. Então eu vou deixar na agenda para que você faça aí as atividades referentes aí a essa fase da prosa 1 e prosa 2 do romantismo, até a página 37. Então, dê uma olhada lá na sua agenda. Como eu disse, não irei criar nenhuma atividade, mas deixarei lá na agenda para que vocês passem aí essas férias de julho fazendo os exercícios até a página 37 a respeito do tema desta videoaula. Tudo bem? Espero ter explicado um pouquinho legal, né, para que vocês entendam. E é isso aí. Qualquer coisa eu estou por aqui. Tenham todos uma excelente quarta-feira. Tchau, tchau, gente. Até lá.